Sim. A técnica não muda absolutamente nada. Nada. Não. O que limita é você ter balão para isso. Então, dependendo da cultura que você queira criar, você vai precisar de um balão grande demais. Se você tem balão para isso, ou pequeno demais. Então, é isso que vai determinar. Mas a técnica é a mesma para coisas grandes ou pequenas. A amarração é idêntica. Oi. Graças a Deus. Obrigado. Está sem som. Perdão. Sim, pode falar. A cor? Não entendi sua pergunta. Na hora de usar o 260 para amarrar, o mundo ideal é você usar a mesma cor de 260 que você está usando no látex. De novo, porque alguém vai me responder agora. Vamos de cada vez? Mecânica. Eu não posso enxergar o que tem lá dentro. Então, se eu pegar um balão preto e amarrar isso aqui, eu vou ver. Sabe o segredo para você parecer para o seu cliente um artista de verdade? O segredo é ele não entender como você fez. Tá claro? Anos atrás era muito comum. Cadê ele? Tá aí. O exemplo melhor da vida é o Sage. Todo mundo conhece o Sage, né? Alguns tiveram aula com ele ontem. Oi? Seguimos? Eduardo Sage, um americano, uma vez criou um negócio chamava SDS, Schistman Design System. Eram uns quadradinhos assim, duplos. Tinha um ferrinho quadrado, na frente ele tinha mais um ferrinho quadrado. E você acrescentava balão ali. Então você pegava uma tela gigante, ia acrescentando balão, parecia pixel, e você fazia um desenho. Um mural de balões. Tá claro isso para você? Uma tela gigante. Vários quadradinhos. Você ia colocando alguns quadradinhos. Sim ou não? Isso chamava SDS. Sem problema. Eu já estava nervoso nessa aula, agora então isso chamava SDS. Ele tinha uma dupla camada de ferro. Você colocava os balões de 5 polegadas ali, encaixando ele. E você conseguia fazer um desenho, como um pixel de televisão. Quanto maior for a tela, mais desenhos você consegue fazer. Isso foi um americano que criou. E ok. A gente colocava lá, isso aí há 30 anos atrás. O Eduardo Sage reproduziu a técnica no Brasil, só que não mais duplo, era uma tela só. Nada mais era que uma tela que se usa para fazer construção civil. E o Sage chamou de, lá era SDS, o Sage chamou de PDS. Vai ganhar um carro agora quem traduzir para mim PDS. Não, estou brincando, não vai ganhar carro não. O que é PDS? Vou contar um pouco para vocês de história de balão. O Eduardo Sage é considerado o pai do balão no Brasil, não à toa. Além da inteligência dele, que é muito acima da média, de ser engenheiro e um grande artista, ele foi um dos caras que fazia as maiores festas no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com balão no Brasil, uma vez eu estou passando por um IP infantil, o cara já estava fazendo dragão, soltando fumaça tridimensional na rua. Eu falei, que é isso? Era um louco do Sage. E que hoje vocês olham para ele e não sabem a história. Mas é filho da puta de um artista. E o nome da empresa dele era Puma Balões. E o que é PDS então? Era tipo isso aqui, né? É Puma Design System. Né? Foi a criação do Sage. Então era a mesma coisa, era uma telinha de ferro, você colocava balão e fazia um mural. Qual o problema? Nenhum problema. Só que quando você entregava isso na festa do seu cliente, ele olhava assim e falava assim: isso eu faço. Isso eu faço. E faz mesmo. Pode fazer, mas faz. Qual que é o segredo então? Entrega um negócio pro cara e o cara olha para assim: caralho, como o cara fez isso? Como fala isso? Pediram para você explicar essa parte em espanhol. Qual parte? Do Eduardo Sage. Tá, em português? Você pode em português? Sim.
Eduardo Zete, que é um artista muito grandioso no Brasil, e sua empresa se chamava Puma Design System. Oh, Puma Balões. Puma, era esse o nome, assim. O que passa é que o americano criou SDS, Skistman, que era seu nome, Skistman Design System, que era como doble quadraditos de ferro, pero Eduardo Zete hizo en Brasil solamente con una sola forma, no doble, solamente una. O nome era Puma Design System. Puma porque era o nome de sua empresa, e Design System porque era uma forma de design. É isso, tá claro? Tá vendo? E que passa é que digo que se trabalha dessa forma, você pode mirar o ferro, então a gente mira e diz, eu também posso hacerlo, é muito sensível. Pero el segredo que lo digo es que si tú quieres que tu persona, tu cliente le guste más, tiene que hacerlo de modo que no imagina cómo lo hago. Y ahí sí, te le da más valor, solamente eso. ¿Está claro? Pero no, era solo Ahí está bien, el portugués. Então, primeiro, a importância da gente entender a história, né, de onde vem algumas coisas e por que a gente vai mudando e melhorando aquilo que a gente é capaz de fazer dia a dia, porque é assim que o mercado evolui e é assim que as pessoas vão te dando mais crédito. Então, muitos anos atrás, participava dessa feira que se chamava Expo Parks. Na época não existiam redes sociais, então uma forma de eu mostrar o trabalho que eu era capaz de fazer era justamente vir na feira, fazer coisas grandiosas e as pessoas falavam, uau! Mas eu não vendia aquilo todo dia. Eu vendia coisas mais simples. Mas as pessoas olhavam para a minha empresa e falavam, uau, aquele pessoal é muito bom, quero eles. Eu não olho o preço, eu olho o quanto a pessoa é capaz de fazer. Isso é uma dica de negócio. Porém, a gente evoluiu o nosso negócio de tal nível que eu poderia vender isso aqui toda semana para os meus clientes, sem nenhum desespero. Normalmente eu fazia, no final do meu trabalho, apenas uma peça por semana. Mas era desse nível para mais. Já fiz peças que isso aqui não representava nem 5% da peça inteira que eu tinha feito. Toda a cenografia era feita com balão, desde a entrada da peça até o cenário principal. Tudo feito de balão. E em várias partes do Brasil e fora do Brasil. Então, assim, há clientes que pagam, sim, muito dinheiro, mais do que vocês possam imaginar. Tá bem? Vamos? Eu preciso mostrar isso aqui. A gente tem aquela menorzinha? Tá pronta ainda? Acaba lá então, rapidinho. Cadê? Você, né? Vamos lá? Essa deixa guardada, isso aí é precioso. Eu não mostrei isso ainda, e eu não sei se a quantidade é igual, mas é só para mostrar a técnica. Como que a gente amarra, tá bom? A quantidade deveria ser exatamente igual. A gente tem um desenho, segura para mim então. Então dá para notar que a primeira guirlanda é a guirlanda com balão pequenininho, o segundo balão já é um pouquinho maior e os próximos são iguais também, mas eu já criei um ângulo, tá certo? Dependendo da sua criatividade, você pode mudar as cores e ter algum projeto aí. Como que eu conecto? Só 260 sem o ar. Sim, vou aqui pela aí. Vou passar aqui em balão. Vou dar umas 2, 3 voltas para um lado e umas 2 ou 3 voltas para o outro. Eu não vou dar nó, porque eu perco tempo dando nó. Então eu dou algumas voltas para um lado e para o outro, nada mais que isso. Como é látex, ele vai se conectar bem. Todos ouviram? Sim. E agora eu vou prender sempre na mesma direção. Então esse balão aqui de cima, obrigatoriamente com esse balão aqui embaixo. Vou chegar aqui, vou dar 2 voltas. E para cá, eu faço força e dou 2 voltas. Depois que eu estou aqui, eu preciso mudar de lugar. Eu venho para cá, para o balão que está ao lado. E aqui eu não vou fazer força alguma. Eu simplesmente vou trazer para mudar o 260 de lugar. Tá claro? Todos estão ouvindo? Sim. Dou mais 2 voltas. E agora para onde eu vou? Para cima e na mesma direção. Aperta, dá 2 voltas. E agora para onde eu vou? Para o lado, nada de força. Pode fazer mais para cá? A posição, simplesmente vou mudar a posição do 260 e agora eu vou para baixo. Agora sim, com força, 2 voltas. Vou mudar de novo de lugar.
E vou subir. 2 voltas e amarro. E assim, ok, as quantidades não são iguais, ele não vai ficar perfeito. Mas considerando que as quantidades fossem iguais, tivesse todo preso, você mesmo estando amarrado só a metade, vocês podem ver o quanto ele é resistente. Tá? Isso não se deforma. Eu posso fazer isso uma semana antes, colocar dentro de um carro, apertar ele, pegar lá, eu tiro do carro e ele vai estar perfeito. Tá bem? Não tem alumínio, não tem nada, então, assim, é muito resistente. Por isso, os lobos estão bem calibrados, todos, está todo bem fuerte el amarro, que no se siente está bien, no pasa nada. Pero el tamaño está calibrado de manera adecuada. ¿Está bien? ¿Está? Bueno, ¿preguntas? Sempre amarra o microfone. Sempre. Temos agora? Gente, de novo, 260 obrigatoriamente para fazer esse tipo de trabalho. Quando eu contei a historinha para vocês de quando a gente criou essa forma de fazer. E naquela época eu fazia com um elástico. Aquele elástico de dinheiro. Com o tempo eu tinha muito dinheiro e não estava faltando elástico. E eu falei, vou usar o 260. Na verdade, assim, à medida que eu fazia trabalhos e eu exigia muito da qualidade daquilo que eu fazia, algumas coisas me incomodavam. Por exemplo, quem aqui já fez uma cabeça de polvo com essa técnica? Levanta a mão. E o balão maior, obrigado. O balão maior provavelmente está na casa de 8, 9 polegadas, certo? Quando você tem um balão de 9 aqui, outro balão de 9 lá em cima, você coloca um elástico, ele não se conecta. Não se conecta. Ele fica mais ou menos. Ok, você entrega. Tá bom, eu estou achando que está bonito. Está bonito. Mas o dia que você descobre que se você pegar um 260, e foi assim que eu descobri isso, porque aquilo me incomodava, então eu peguei um 260 e apertei ele. Agora ficou no lugar. Eu falei, bom, se eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer o tempo todo. Então todos os balões são amarrados assim, com 260. Por quê? Porque eu quero fazer, não perfeito, porque é muito difícil fazer alguma coisa perfeita com o balão, mas o melhor que eu sou capaz. Eu quero entregar sempre o melhor. Gente, uma dica de negócio para vocês. Vocês podem ganhar dinheiro de qualquer modo. Mas a melhor forma de ganhar dinheiro com balão é fazer as coisas simples. São rápidas de fazer, tá claro? Isso não quer dizer que é fazer mal feito. É fazer com qualidade. Que o cara olha assim, o arco que você fez, perfeito. Fez uma âncora, uma escultura bem simples de fazer, tá perfeito. Fez um cavalinho simples, tá perfeito. É simples de fazer, mas tem que estar bem feito. Porque se você fizer um trabalho mal feito, o camarada vai ou falar assim, tá porco, ou falar, para fazer isso eu não faria. E aí você nunca vai ter respeito das pessoas e nunca vai poder cobrar aquilo que você imagina que você merece, tá bem? E eu tenho certeza que vocês merecem receber mais do que vocês recebem hoje. Eu espero que vocês saiam daqui ganhando mais dinheiro. E quando vocês ficarem ricos, me chamarem lá para um churrasco. É isso. Vamos? Próximo? Não, Ju, essa é a última coisa. A hélice? Vamos. Agora nós vamos fazer a hélice. Tá lindão? Fala, querida. Sim. Não, com certeza não. Voltando. Como que eu vou saber a diferença de um balão para o outro? É o quanto eu quero de curva. Se eu quero uma curva muito forte, eu faço com a diferença de tamanho muito grande. Então, quanto maior for essa diferença, mais forte é a curva. Tá claro? Não sei. Mira, es que pasa es que yo puedo hacerlo con 3 y 12,5, por ejemplo, pero también puedo hacerlo con 3 y 1,5 pulgadas. Es que si yo quiero un ángulo más cerrado, yo voy a hacerlo el globo de adentro más chico, solo eso. Si yo quiero un ángulo más abierto, el globo de adentro un poco más largo, nada más. ¿Claro? Pero tiene que hacerlo. Entonces, tienes que llegar en tu tienda, en tu casa, pegar globos en tus manos y hacerlo. Ahora sí. Porque solamente yo soy profesor de natación, de verdad, por formación. Pero ninguna persona con nosotros logró nadar
sem entrar na água. Sim? E logo mesmo, onde eu tenho que comer as mãos, tá claro? Tá vendo? Agora sim. Gente, isso aqui é muito básico, né? Mas vai bem ao encontro daquilo que eu acabei de falar. Eu vou fazer algo que é extremamente básico, simples, porém bem feito, com um padrão profissional, para a pessoa saber qual que é a diferença de um trabalho bem feito e mal feito. Então vamos lá. Segura para mim. Isso aqui é um vergalhão de alumínio, de um quarto, para quem não está habituado. Um vergalhão que você compra por aí. Se eu vou trabalhar com um balão dessa cor, o que eu vou fazer com esse vergalhão? Encapar. E por que eu vou encapar? Porque eu não quero enxergar bem grande. Ótimo. Então, porque se eu não encapar e fizer o trabalho, as pessoas vão enxergar o vergalhão. E se seu cliente enxergar o vergalhão, ele fala, ele colocou um pé no meio. Mas se ele não enxergar, ele vai olhar, como isso pode estar assim desse jeito? O que tem aí dentro? Provavelmente ele vai abrir o balão também, não é? E aí ele vai te dar mais valor. Então vamos lá. Como a gente faz isso? Não temos um 260 exatamente da cor. Vamos improvisar com esse aqui. Nada mais do que isso. Todos sabem fazer? Sim? Sim, não? Alguém não sabe? Aprender muito. Todos? Todos sabem? O que você? Fazer isso? Correto? Tu? Pode falar. Aquela personalidade é maestra em Argentina, sim? Diga bem certo. Quem mais é de Argentina por aqui? É possível que nos vemos em Argentina nos próximos anos. Que tal? Peraí, é um segredo. Vamos lá? Sim. O que eu faço aqui quando chega no final? Eu deixo ele aí. Coloco o outro por cima. E sigo. Por quê? Porque se eu parar para dar um nó aqui, eu vou perder meu tempo. Eu continuo dessa forma. Vou até o final. E quando chegar no final, sim, vou cortar esse pedaço. Não vou usar ele. Vamos dar um nó aqui. Vamos cortar esse excesso. Esse lugar aqui, em vez de dar um nó, eu simplesmente vou estourar. Beleza? Bom, essa técnica é extremamente simples. E a regra básica é, mais ou menos eu uso balões de 2 tamanhos e mais ou menos próximo de 50%. Por exemplo, se eu trabalho com balões de 4 polegadas, o outro tamanho vai ser 2,5 polegadas. Não exatamente a metade, mas um pouquinho mais. Então 4 pode funcionar bem com 2,5. 8 vai funcionar bem com 4,5, 5 polegadas. Está claro? Sim. Mais ou menos isso. Então esse aqui eu acho que é 2,5. Um cluster de 4 balões. Eu vou encaixar ele aqui no lugar e eu vou dar 2 voltas. Por que 2 voltas? Porque é do jeito que eu faço. Porque é do jeito que eu acredito que seja melhor. Se eu der 3 voltas, vai dar a mesma coisa. Se eu der uma volta só, não gosto, porque se estourar um balão, provavelmente sai nos 3. Então eu dou 2 voltas. O próximo. Vou pegar um cluster com 2 balões a 4 polegadas e 2 balões a 2,5. Estamos olhando a hélice, né? E vou encaixar ele aqui, ó. Do jeito que a gente está vendo lá. Lembra de uma coisa que é importante nessa técnica, que sempre que a gente vai usar vergalhão. Eu pego os balões e coloco no lugar que ele vai ficar definitivamente. E depois que ele está no lugar, eu vou dar 2 voltas em 2 balões. Eu não vou mais mexer nele, não vou mais mover. Porque se eu empurro o balão, a possibilidade de ele dar alguma manutenção e estourar é muito grande. Então eu sempre coloco no lugar definitivo e depois eu dou 2 voltas. Deu para entender? Sim. E agora a gente vai alternando. Vou pegar um outro cluster menor, de 2,5. Vou colocar ele no lugar que ele vai ficar definitivamente e depois disso eu vou dar 2 voltas. Então, se você tem o hábito de fazer isso, sempre que você tem manutenção, provavelmente possa ser esse um dos motivos. Depois que eu coloquei 3 clusters, se tiver, eu vou pegar um bico de balão que está aqui dentro, quando sobra, e vou amarrar no segundo e no terceiro cluster. Vai ganhar um carro agora para quem me disser por que eu faço isso. Não vai ganhar carro nenhum, tá?
que eu amarro? Para que não se salha. Isso. Porque quem trabalha com balões sabe disso. Às vezes a estrutura está pronta lá em cima e de repente o balão sai. Por quê? Porque você não amarrou. Imagina você ter que trocar aquilo ali. Esse aqui está até fácil, porque está pertinho. Imagina que está mais longe. Então, deixa de ser preguiçoso, vai lá e amarra e você segue depois. Beleza? Está claro aí? Seguimos. E nada mais que isso. Qual que é a ideia da técnica? Que esses balões se conectem, se juntam e fechem aqui. Se eu fizer esses aqui muito pequenos, eles vão sair do lugar, vão se deformar. Por isso, um pouquinho mais do que a metade, e aí ele fica bem conectado. Nada mais que isso. E sempre muito bem apertado. Tudo bem? Pergunta? Você pode fazer das duas formas. Quando eu vou trabalhar com alumínio, eu prefiro fazer diretamente aqui. E se eu vou fazer ele em curva, obrigatoriamente eu vou fazer assim. Se eu vou fazer em linha reta, aí sim, eu posso fazer a guirlanda com nylon, não tem problema nenhum, e acrescentar depois o vergalhão de alumínio para que ele tenha firmeza. Nada mais que isso. Mas se eu vou precisar de fazer curva, e você fizer a guirlanda só com nylon e depois acrescentar, ele vai fazer formar um buraco. Ele não vai fazer uma curva de maneira perfeita. Tá bom? Porque ele não está tão apertado como deveria. Perguntas? Podemos ir embora? Nós temos mais. Este? Claro. Entendeu ou não entendeu? O que você não entendeu, me ajuda? O que você sabe fazer, mas não. Qual a sua dificuldade? Tá, segura aqui. Encosta normal, como sempre. Eu vou segurar e eu vou entrar com uma dupla, dois balões. Eu vou separar dois balões e vou colocar ele aqui dentro. Então eu entrei com esses dois balões, esse e esse, tá claro? Eu empurro, coloco no lugar que ele vai ficar definitivo. E como são esses dois balões que eu coloquei dentro do alumínio, são esses dois balões que eu tenho que torcer. Eu vou torcer duas vezes. Uma vez e duas vezes. E depois, óbvio, sempre a gente aperta um pouquinho para que ele fique mais ajustado. A regra é, esse balão tem que ser, os balões menores têm que ser um pouco maior do que 50% do tamanho desse. Então, se esse balão é 4 polegadas, esse que está aqui deve ser 2,5 polegadas mais ou menos, para dar estabilidade. Se for muito maior, ele vai aparecer uma distância. E se for muito menor, ele não vai ficar estável, ele vai fazer esse movimento. Tá claro? No final da aula, repito, isso vai estar disponível para vocês praticarem se vocês quiserem, se der tempo, tá bom? Prometo que eu vou tentar. Tá bom? Podemos? Eu faço assim, toda vez que eu tenho que fazer uma curva no vergalhão e fazer uma estrutura, eu vou trançar diretamente no vergalhão. Para mim faz mais sentido. Tá bem? O balão precisa estar ao seu serviço, né? Você não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que você quer, né? Então, assim, é possível fazer qualquer coisa com balão com técnica, alternando algumas coisas, pensando fora da caixa, é possível, tá bom? Tranquilo? Ok. Eu que agradeço pela pergunta. O que mais que temos? Vamos fazer o urso? Vamos. Gente, é o seguinte, daí meu... Como fazer qualquer estrutura tridimensional sem usar nada de vergalhão de alumínio? Bom, normalmente os bichos, as esculturas são tridimensionais, elas são redondas. A cabeça do urso é mais ou menos redonda, não 100%, mas é redonda.
Então eu fiz uma guirlanda que tem 60 duplas, tudo está medido a 3 polegadas e 2,75. Então a parte externa é 3 polegadas e 2,75. Sim? Não te preocupa que aí ele preto assim. Então tenho aqui 60 duplas, uma guirlanda redonda, e eu poderia. Agora funcionar? Assim, deixa eu trocar isso porque isso aqui é insuportável. Está encaixado isso ou a minha orelha é muito grande? Oi? Graças, obrigado, gente. Sem palavras para eles, acho que pode baixar um pouquinho, não sei. Falei com vocês? Nossa, não faz diferença. Tira as mãozinhas. Obrigado, Wilson. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. A técnica que a gente aprendeu agora há pouco, que é de fazer ângulos, ela permite fazer exatamente isso aqui. A diferença é que eu vou ter balão de vários tamanhos, certo? Então começa o balão de 3, 3,5, 4, então a cabeça do urso aqui daria balão de 6, 7 polegadas. Funcionaria? Sim, mas ficaria um pouco grosseiro, não ficaria com o acabamento que a gente quer. E quando a gente vai participar de uma competição, por exemplo, de balão, as esculturas elas são feitas via de regra com estrutura de alumínio, com tela, e depois você forra de balão sempre do mesmo tamanho. Está claro isso para vocês, não? Sim. Por quê? Porque o acabamento é melhor. Você coloca toda a estrutura com apenas um tamanho de balão, a 3 polegadas, 3,5 polegadas, isso faz um visual bonito. Por isso que é chamado de escultura, e por isso que em competição internacional se usa essa técnica. Porém, e isso eu descobri fazendo, é possível fazer da mesma forma sem usar nenhum tipo de alumínio. Simplesmente com um balão fazendo essa técnica e todos os balões que são da parte de fora do mesmo tamanho. E aí a gente vai trocando, você vai cambiando somente os jogos de além. Os balões de fora todos iguais, computadores, todos a 3 polegadas, e os balões de dentro a gente vai trocando somente. Sim. Eu vou tentar dar um pouco mais de espaço aqui, pero si no está claro, levanta tu mano y yo hago de nuevo, ¿sí? No salga de aquí sin saber, ¿verdad? Pero yo voy a practicar un poco más de lo que entonces, ¿qué pasa? Es que yo voy a hacer una estructura tridimensional, pero solamente con globos nada más. Y no solamente vamos a hacer globos de muchos tamaños distintos para hacer una escultura. Vamos trabalhar solamente com globos de um tamanho afuera, nada mais que isso. Como era a cabeça seguindo aí. O que eu faço então? Eu preciso primeiro fazer uma primeira guirlanda, que seria a base, que seria o meio desse bicho. E depois eu preciso fechar isso dessa forma. Então eu tenho ele em círculo. Eu poderia fazer outras guirlandas, mas eu não quero fazer mais guirlandas nesse formato. Eu quero fazer guirlandas agora que façam esse sentido. E isso faz toda a diferença. E é isso que se chama pensar fora da caixa, tá bom? As nossas guirlandas são prontas? Eu faço uma, vocês vão fazer na outra, tá? Tem uma pronta? Não tem, tá certo, 2 mesmo. Não precisa falar baixinho, a gente já ouviu, não tem problema. Fala. Exato. Ahí está. Ah, ok. Creo que fue eso lo que me pasó con la cabeza del pulpo, porque yo hice afuera medidas diferentes. ¿Y adentro? Adentro, es que nos hice los 4, el clúster, el cuarteto, lo hice en diferentes tamaños. Y afuera me quedaron de diferentes tamaños. No es posible. Es posible. Bueno, a ver. Aqui é um pouco distinto, sim? Não é a mesma técnica. Ahora. Sí, porque era una cabeza redonda. Sí. Entonces ahora que usted me dice, usted nos explica que afuera es todo del mismo tamaño. No.
por esa técnica que yo voy a hacer ahora, antes no, para hacer el pulpo, igual lo que hacemos ahí, antes. Es diferente. Sí, diferentes tamaños, afuera y adentro. Por aquí, no, se cambió todo, ¿sí? Es otra técnica, ¿está bien? A ver. Então, eu vou fazer 13, primeiro. O que nós vamos fazer é, basicamente, uma parede de balões que seja arredondada e trabalhar com quantidades de balões que me permitam fechar essa área. Você não tem isso no projeto de vocês também. Não te preocupe que isso está aí na planilha, assim, vocês vão ter. Sim? ¿Otra vez? El que va poniendo recién, ese, el que tira abajo. No, el que va colocando para ver la diferencia de tamaño. No, el otro de abajo. Ese, sí. Usarlo y colocarlo. Todos iguales, ¿sí? 2, 3 y 2 de medio. ¿Qué calibre tiene? 3 y 2 de medio. Sim. Mira, a cada proyecto que voy a hacer, lo cambio todo. El tamaño no es lo mismo. Sí, para cada proyecto yo tengo que mirar el tamaño que necesito y calibrar cada uno para aquel proyecto específico, nada más. Entonces, este es para eso. Claro que si yo tengo un proyecto listo, yo puedo cambiarlo todo y hacer cosas distintas con el mismo proyecto, es posible. Pero cada vez que voy a hacer un nuevo, yo voy a cambiar todo y empezar de cero. ¿Verdad? Temos mais uma, é 5 anos. 17? Eu acho que é 17. Confere para mim, projeto? Sim? Ok. Ó, agora eu tenho 13 duplas, tenho 13 duplas aqui. Lembra sempre que a gente trabalha com cruzíveis. E agora eu tenho 17. Sempre eu acrescento 4. 2 para o lado direito. Eu tenho 13. Vou acrescentar na próxima 4. 2 para o lado direito e 2 para o lado esquerdo. Então vai ficar um desenho assim. Aqui, dessa forma. Então, vira que eu vou criar um ângulo aqui. Agora, como está misturando o português, português, e aqui um ângulo também. Está claro isso? Sim. Na primeira, mastica, a primeira guirlanda, eu vou conectar aqui. A segunda aqui, e vou agregando, e elas vão sempre esse movimento. A ver la mágica. A ver. Então, se eu vou fazer agora, eu vou juntar as peças. Eu tenho 13 e 17. Vamos amarrar. E aí, Juliana? Juliana está nervosa, porque a Juliana não gosta de trabalhar comigo. Vamos começar aqui, obrigado. Ok. Segura para mim. Então, vamos fazer como faço sempre, não muda nada. Vou pegar esse balão daqui de cima, vou amarrar o balão de baixo. Na mesma direção. Tudo bem? Vamos mudar para cá. Vou amarrar o balão de cima. Tudo bem? Na mesma direção. Aquilo que nós fizemos na outra guirlanda. O mesmo, sim? Sim. Voltamos para cá, mudamos. Assim para baixo.
Que horas são? Nossa aula é tempo? Então são bem atrasados. Ok? Agora, sim. Essa aqui seria a próxima guirlanda. Mas lembra que eu preciso fazer algo simétrico. Lembra quando eu falei de simetria antes? Aqui isso é fundamental. Se eu fizer várias guirlandas, eu nunca vou ter uma guirlanda simétrica. Alguém não entende isso? Em portunhol? Não? Eu tenho que entender algo simétrico. Pero se eu hago sempre guirlanda, nunca seria simétrico de verdade. Eu tenho que agregar uma linha, solamente uma linha, em alguma parte, não importa onde eu vou poner, em alguma parte dessas guirlandas eu tenho que poner um pouco mais. Está claro? Sim? Então, eu vou agregá-lo aqui, nesta. A ver, completo, assim. Eu tenho que colocar só uma linha. E a linha tem que ser entre, né? Estou cuidando, Lucas. Vai. Faz a mãe. Para a gente antecipar um pouquinho, vou fazer um cluster. Funciona? Funciona, não é perfeito. Por quê? Porque o balão que vem aqui fora não vai ficar perfeito como a gente gosta. Mas também dá para fazer. Perfeito, trios. Para ganhar tempo, fazer isso aqui para nós. Vou pegar o bico do balão e vou prender. Vou deixar o balão em cluster mesmo. Tá claro? Vou fazer aqui. Isso. Vou fazer isso que a gente não vai fazer. Então vou agregar aqui. De novo. Tudo bem? Todos? Igual. Um bico do balão. Vou passar a bola de baixo. Claro, para cima de novo. Então, vou agregando uma linha. E por que eu preciso ser simétrico? Porque eu quero uma coisa redonda, perfeitamente redonda. E a única forma de fazer isso é acrescentar uma linha. Então, muitas vezes, alguns projetos que vocês vão fazer de duplicate, você vê que o acabamento não chega, está muito uma linha a mais aqui. E é por isso, porque falta colocar uma linha a mais, que é dessa forma que a gente está fazendo. Entendeu? Não esquece. Não vai mudar muito. Lembrando, tá? Estou fazendo com 4 balões porque já estava amarrado, mas o ideal é fazer em cruz. Mas isso também vai funcionar. É que ele fica um pouco virado para fora e não para dentro. Ele fica mais para cá do que para cá. Mas vai funcionar. Creio. Pronto, agora nós temos 3 linhas. Então eu tenho que colocar do lado certo. Agora eu vou acrescentar essa aqui. Deixa eu só ver as unidades. Eu vou fazer isso aqui. Ju, para eles enxergarem, você liga aqui. Segura aí. Todos podem ver? Sim. Vou prender da mesma forma, tá? Não vamos mudar nada. Abaixo. Boa. Sempre com carinho.
Bom, aqui não estamos mudando nada, a gente está só prendendo a guirlanda como a gente prende sempre. Vai certo. Lembrando que vocês vão ter o projeto, então não se preocupe, está tudo lá descrito. Estamos bem por aqui? Sim. Então, eu poderia pegar essa guirlanda e fazer outras, ou poderia fazer uma parede de balões de um mesmo tamanho, de duplicate, e fechar toda ela. Sim? Se eu fizer várias guirlandas, todas em linha reta aqui, toda 3,5, vai fazer uma parede e fechar totalmente. Tá bem? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu fiz uma parede por cima dessa. Eu quero fechar essa parte. Mas eu quero fechá-la fazendo um ângulo. Então eu crio dessa forma. E agora, a gente vai fazer assim. Tá? Segura pra mim. Eu vou encaixar esses balões aqui. Segura. E vou amarrar como a gente sempre amarra. Todos podem ver? Ela, todos? Todos? Sim. Sim, essa é a parte importante, sim. Conectamos da mesma forma assim. Ok, e aqui estamos bem? Tranquilo? Sim. Ajustamos. Vira um pouquinho. E agora, es como la magia, es natural. Vai ser assim. Você vai quedar aberta. Aberta. E vou prender igual. Seria impossível fazer isso com elástico, tá, gente? Tem que ser com E60. E agora, se algum não está 100% conectado, você pode passar o E60 novamente e apertar mais ainda. Até que ele fique no lugar que você quer. Acomoda todos para estar no lugar certo. Vou repetir do outro lado. Todos podem ver? Sim. Um pouco de carinho. Ajustamos. Cada balão no seu lugar. Nós temos uma metade da nossa cabeça. Que tal? Impresionante. Todos? Chocado. Gente. Ok. Isso foi uma coisa que é algo que eu faço já há algum tempo, há uns 6 anos. Mas eu sempre usava de tamanhos diferentes e fazia conexões diversas de vários tamanhos. E essa semana, quando eu vinha pra cá, essa semana não, né? Porque esse projeto faz aí um tempinho que a gente está trabalhando nele. Mas quando eu vinha pra cá, eu sempre gosto de presentear meus alunos com algo novo. E isso é algo extremamente novo. Então é a primeira vez que eu faço uma escultura
tridimensional com apenas um tamanho de balão na área externa. Eu garanto para vocês, se vocês nunca viram isso, Não. ninguém faz isso. Agora vocês são capazes de fazer. Então isso pode ser muito interessante para vocês. Bom, eu poderia seguir e fazer a cabeça inteira aqui, mas a gente ia só perder tempo porque eu não vou acrescentar informação. É exatamente a mesma forma, a mesma técnica, e a gente vai criar algo quase que 100% redondo. Tá claro? Do outro lado, a mesma coisa. Antes de vir para cá, eu fiz um urso inteiro na minha loja e joguei fora, só para teste, para fazer o segundo para vocês. Esse eu não fechei, então do lado de trás ele está aberto assim. Se vocês olharem lá, vocês vão ver. Pode colocar o no lugar. Vocês vão ver que ele está dessa forma. E se eu quisesse fazer ele totalmente tridimensional, eu posso fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui do outro lado. Tá claro? Sim. Porém, antes de você fazer o outro lado, você precisa criar uma outra linha aqui, ó, com duplas, porque senão ele não vai ficar simétrico. Então, se você quer 100% tridimensional, você acrescenta uma linha, e depois você vai o mesmo projeto que está aqui, reproduz aqui, e aí você vai ter uma estrutura 100% tridimensional. Então, a próxima vez que vocês estiverem fazendo uma estrutura, pensem fora da caixa. Não se limitem. Por exemplo, acho que um exemplo mais claro para todo mundo é a cabeça do polvo, né? Como vocês fazem quando chega na parte de cima do polvo? Como vocês fecham? Um cluster? E um na ponta. Então vocês teremos globos de 3 polegadas aqui, poremos um globo de 6 polegadas para as PCCs. E eu quero, se eu tenho um globo que está terminando lá em cima com 3 polegadas, 3,5 polegadas, eu vou fechar todo ele com 3,5 polegadas. Eu vou parar de fazer guirlandas assim, vou fazer guirlandas assim. Basta que eu pegue os 2 tamanhos que estão lá em cima. Se eu fechei a última guirlanda com 3 e 2, eu vou fazer a guirlanda de cima com 3 e 2. E ele vai ficar assim, desse jeito. Então você vai fechar seu polvo ou qualquer estrutura que você queira criar dessa forma. Pensa fora da caixa, vai fazendo. Então, alguém viu o dinossauro que eu fiz esses dias no México? Sim, não? Todos viram? Tem dinossauro? El T-Rex era como o tamanho real, tinha como 14 metros, todo assim, solo assim. No, había globos de tamaños distintos, sí, pero no había nenhum fiel, nada, solamente globos. Entonces, é possível fazer qualquer coisa, qualquer estrutura, somente assim. Tá claro isso para vocês? Ano passado dei uma aula e uma menina disse para mim, parecia que eu tinha os olhos fechados e agora eles se abriram. Eu espero que vocês tenham essa sensação, porque sim, é possível fazer muitas coisas diferentes com essa técnica. Sim. Cuando uno hace un proyecto así, dígase redondo o lo que sea, que se vaya a montar, siempre lo ideal es empezar del centro y hacer lo mismo que usted dice, que se puede duplicar el trabajo y después nada más se une, pero siempre mejor empezar del centro. Sí, el centro es mejor porque si yo tengo que hacer cualquier estructura, yo inicio por el centro, porque el centro es la parte más larga normal. Entonces yo hago un tamaño ahí que me queda bien, la cantidad de duplés, y después de allí yo empiezo la otra parte, que puede ser totalmente circular, ou se pode ser de outra forma. Sim? Eu posso fazer uma guirlanda 100% redonda, como a gente fez aqui hoje. Eu posso fazer uma guirlanda que seja como a asa. E posso fazer uma guirlanda quase toda redonda, mas que as laterais sejam um pouco mais fechadas. Então ele não fica 100% redondo, ele fica arredondado. Como para fazer o corpo humano. Quem foi no estande da Fastball antes de vir cá? Alguém não foi no estande da Fastball? Todos são convidados aí. Tem distribuição de brinde, concorre a carro, nossa, gente. Podem visitar o estande, vocês vão ver que tem lá um astronauta. O astronauta foi feito com essa técnica de Ducat, só que você vai ver que o corpo dele não é redondo, ele é fechado, porque ele é todo redondo e nas laterais a gente faz globos menores, solos menores aqui, para que ele fique não redondo, mas sim arredondado como é o corpo humano. Tá claro?
Então, qualquer figura, qualquer forma é possível fazer assim. Beleza? Temos perguntas? Sim, por favor. Aquele, não sei se você viu, mas aquele dinossauro que você fez, o olho dele parece que está saindo de dentro, né? Boa pergunta. Para fazer o olho, quando eu vou fazer uma escultura, eu começo às vezes pelo olho. Então, eu faço uma guirlanda de duplicate, coloco o olho dentro, faço uma outra guirlanda de duplicate por trás para que ele tenha estabilidade, eu possa mover. E depois, com o olho no lugar, eu começo a fazer as guirlandas em volta dele. Então eu parto, porque assim eu me preocupo com o acabamento do olho. Porque a gente faz escultura e na hora de fazer o olho é um caos. Então eu faço o círculo, coloco o olho do tamanho que eu quero, e depois que o círculo está pronto, eu começo a fazer as guirlandas. Essa é a ideia. Os dentes foram feitos com... Como é seu nome mesmo? A Natália é uma pessoa esperta, por exemplo, que não tem nada a ver com o assunto, mas ela está tirando informação. Isso mesmo, tá certo? O olho foi feito, os dentes foram feitos com vergalhão de alumínio. Vergalhão de alumínio com o formato de um dente. Depois a gente colocou um balão de 16 polegadas para forrar. E depois mais um balão de 16 polegadas. O balão de fora a gente inflou. E o balão de dentro serviu só para cobrir o alumínio. Então ele fica com o formato do dente um pouquinho arredondado. Eu poderia estourar os balões e colocar e fazer algum acabamento, mas eu sei que eu quero um olho aqui, eu faço primeiro a guirlanda redonda, tamanho do olho que eu quero, coloco o olho, por exemplo, aqui. Alguém pode me trazer essa guirlandinha aí, por favor? Desmonta ela, me entrega só qualquer que seja. E a gente vai ter uma ideia boa. Isso é uma dica legal para vocês entenderem como que eu penso as minhas estruturas. Né? Eu sei onde é que eu vou ter problemas, então eu tenho que ir solucionando antes de chegar lá. Então, por exemplo, se eu fizesse um olho aqui, eu faria uma guirlanda, assim. Colocaria o olho aqui, para o acabamento já está pronto. Eu vou conectando ela aqui, ó, amarrando. E depois eu posso fazer uma guirlanda daqui para cá, ó. Esse pedacinho eu posso fazer uma guirlanda com 3, 4, 5 duplas, nada mais, e vou fechando. Ah, não fechou perfeitamente, ok. Pega o 360 e aperta, até que ele se conecte de tal forma que talvez a conexão não é perfeita, mas ele está tão perto, fechado, que você vai olhar e seu olho vai se confundir. Tá bom? É assim que eu faço isso. Já você vai perguntar, beleza? Sim? Nada mais? Quanto tempo temos? Ok. Nós temos 30 minutos. Sim? Qual é o seu nome? Pode perguntar de novo, Carol. Perdão, Carol. Perdemos uma hora ainda? Certeza? Ah, é certeza? Ótimo. Carolina, meu nome. Carolina. Eu gostaria de perguntar, porque você ensinou a gente a fazer as paretinhas, né, de balão. Aí depois a gente só encaixa os duplês lá. Boa pergunta. É assim, eu às vezes passo por cima de algumas coisas, algumas vezes porque eu simplesmente esqueço e algumas vezes porque eu acho que vocês já sabem, então não preciso falar, mas é minha obrigação. A gente primeiro fez o mural, vocês têm o projeto, do jeito que eu fiz ali, depois que o mural estava pronto, com os nuances de cores, com os desenhos, a gente foi aplicar o que a gente chama de orgânico. Então a gente colocou fios, quartetos, e foi... Sem ordem, né? Ou tem uma ordem? Existe uma ordem na desordem. A gente organiza de tal modo que eu tenho nuances de cores ali, então tem um desenho por trás. Então as cores que vão ser sobrepostas, elas seguem o padrão que está no fundo, mas não exatamente igual, porque eu não quero uma coisa simétrica. O orgânico é inimigo simétrico, né? Então a gente vai brincando com as cores, sempre em trios ou em quartetos, e quase todos os balões que vocês estão vendo, eles estão customizados, são com balão branco por dentro. Então a gente tem a cor pura atrás, e aqui na frente é o que vocês estão enxergando, a maioria dos balões
tem um balão branco por dentro. Amarrado com 360, encaixado, seguindo o desenho que tem no balão. Está claro isso? A minha pergunta é: duplês ou não? Não, trios de balões. Trios, Normalmente né? Então trios. são trios tanto de vários tamanhos, né? Isso, mas entenda, não é uma regra. Tem gente que fala, não, eu prefiro colocar 4, prefiro colocar 5, prefiro colocar, gente, do jeito que vocês preferirem. Vai dar o desenho que a gente. O importante é você ir conectando. A gente falou disso ontem, né? Inclusive de orgânico, falou de repetição, lembra? Lembra do que é ritmo? Todo mundo lembra o que é ritmo, né? Design de balão precisa entender essas coisas. Então a gente tenta colocar aquilo que vocês falou na teoria ontem, um pouquinho na nossa prática aqui. Proporção, escala, peso visual, tudo está sentado aí, eu vejo ali, beleza? Perguntas mais? Não? Vamos brincar um pouco? Como eu disse, eu gosto muito quando vocês trabalham e eu assisto. E não eu trabalhar e vocês estiverem assistindo. A gente tem 6 estações de trabalho. Eu vou dar tipo